daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque os escuteiros, numa conversa já habitual, em que se procura analisar com atualidade a situação deste movimento da juventude ligado à Igreja Católica, que no nosso concelho tem agrupamentos nas freguesias de Vieira do Minho, Cantelães, Mosteiro, Guilhofrei, Taboaças, Roças e Pinheiro. São 7 agrupamentos com um total, o último número recolhido, de 365 membros. Este ano, a atividade manteve ainda a contenção, motivada pela situação de emergência sanitária, e o ato mais visível do conjunto do seu plano anual foi o ARAI, ou Abertura Regional do Ano Escutista, sob o lema Fazer, que aconteceu aqui na sede do Concelho, no Parque dos Moinhos, no início de outubro. O movimento escutista, recorda-se uma vez mais, nasceu em Inglaterra no início do século XX e da ideia generosa de um militar inglês de nome Baden-Powell, que idealizou um dia criar um movimento de juventude que desse um contributo importante para a sua formação como ser social na segunda década do século XX. Em Portugal, o Corpo Nacional de Escutas ou Escutismo Católico Português nasceu em Braga, em 1923. Foram seus fundadores o arcebispo Dom Manuel Vieira de Matos e Dr. Avelino Gonçalves, que em Roma mantiveram os primeiros contactos com o movimento quando ali assistiram, em 1922, a um desfile de 20 mil escutas por ocasião de um congresso católico internacional. Então, falar da atividade ainda condicionada deste último ano e o que é proposto para o próximo do movimento escutista no nosso concelho é a proposta do Falar daqui de hoje. Convidamos e temos em estúdio José Varanda, chefe da junta do núcleo de Vieira do Minho, Armando Alves, do agrupamento de Roças, e o padre Nuno Campos, que é o responsável do arcebispado por esta área do movimento escutista. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. E começamos naturalmente ainda pela a situação condicionada com que começou o ano e que ouvimos nós nos registros que ficaram, foi um alívio a abertura aqui em Vieira do Minho. Boa tarde a todo o auditório da Rádio Alto Ave. Só uma correçãozinha do núcleo de Vieira do Minho, também faz parte do agrupamento Pedra Bela no Gerês. De Gerês, atendendo a que da parte de cá do Cávado optou-se, a Junta Regional optou por englobar também aquele agrupamento. Pela proximidade, sobretudo, do centro. Exatamente. Pronto, isto... E já agora deixa também, que há bocado o Zé Luís falou, pronto, eu aproveito já para deixar uma boa tarde a todos, mas também o agrupamento de Cantelães, que está inserido no agrupamento de Vieira do Minho. Portanto, por falta de elementos... Então mantém-se os 7, não? Sim. Portanto, só esta correção. Só a retificação. Pronto, são 7 agrupamentos que pertencem ao núcleo, um dos quais do Concelho de Terras de Douro. Pronto, isto, claro, como o Zé Luís disse... Foi um início que foi também um alívio para esta situação de confinamento que vivemos durante alguns meses. Alguns meses, exatamente. Como nós dizíamos no ano passado, prevíamos que fosse um ano complicado. No entanto, nós fomos trabalhando sempre, a nível de agrupamento, de núcleo, o núcleo a apoiar os agrupamentos, fizemos todo o nosso trabalhinho online, conseguimos motivar os miúdos para, naquela parte da tarde, no horário pretendido e que nós tínhamos marcado, conseguimos pô-los em frente ao computador e jogamos com eles, fizemos escutismo, não da mesma forma, na natureza como nós gostamos e nas nossas caminhadas e nos nossos jogos, mas, no entanto, conseguimos retê-los e fazer escutismo, a bem dizer. O ano foi andando, conseguimos fazer algumas atividades de núcleo, como o encontro de guias, fizemos também um cenáculo dos caminheiros. O cenáculo dos caminheiros já foi online e metade presencial, um dia inteiro presencial, porque já nos permitiam isso. Foi um ano até bom, que depois nós conseguimos virar-nos para o núcleo, para a organização da Abertura Regional do Ano Escutista. Calhou-nos a nós, é um evento de muito trabalho, costumam ter cerca de 9 mil escuteiros, claro que atendendo às condições da proliferação do Covid na altura, não nos autorizaram a ter
um volume. Nós percebemos isso da Junta de Braga, que pedia pelo menos a representação de cada agrupamento. Exatamente, dos núcleos em si. E conseguimos, a nível de junta regional, o que foi pretendido é que cada agrupamento trouxesse 12 escuteiros. Era a representação. Quase toda a gente optou por trazer os guias, 12 escuteiros por agrupamento. Mesmo assim, não foi o que pretendíamos, mas nós pretendíamos uma festa em grande, com muita gente, toda a gente participasse. E não deixou de ser. Com menos gente, mas não deixou de ser. Não deixou de ser. E foi uma festa enorme. Isto é assim, quem está numa organização desta sabe que, ao fim e ao cabo, organizar para 1.500 ou para 8.000 traz quase o mesmo trabalho, o mesmo empenho do que... Pronto. Porquê? Porque as coisas têm que se fazer. Os jogos têm que se preparar, a Eucaristia da parte da manhã tem que se preparar... Tudo tem, as infraestruturas, é precisamente a mesma coisa, e é por isso que eu digo que se calhar foi pena não podermos fazer com os 9.000 que estamos habituados. Uma coisa que repara ao olhar para o vosso movimento, que é a atenção que estão a chamar sobre conselhos, isto é, realizaram, estou a pensar em 2015 em Campos, em Lamalonga, fizeram posteriormente aqui o Acanur, no Hermal, e agora trazem a abertura regional. E para o ano, se Deus quiser, vamos ter cá a Luz Paz de Belém. Já está, mas eu pergunto isto é resultante da vossa atividade ou é, digamos, uma forma de gerir pela Junta? Sim, é uma forma da Junta Regional gerir as atividades que tem. A abertura regional do ano escutista está a ser feita um ano em cada núcleo. Isto quer dizer que somos 9 núcleos, daqui a 10 anos, sensivelmente, teremos cá outra vez a abertura regional do ano escutista. Para isso é preciso contar com parcerias. Exatamente. E aí é que é muito importante que as pessoas nos ajudem, porque... Mas tiveram a ajuda necessária. Tivemos. E aí é que eu queria, já que me dá essa oportunidade, eu queria agradecer, como não poderia deixar de ser... Não dei oportunidade, dei um pretexto. Um pretexto, exatamente. Como não poderia deixar de ser, eu então agradeceria já aqui ao município de Vieira do Minho. Sem o município, nós não conseguiríamos fazer nada. E então a doutora Ana Ribeiro e a Elsa Ribeiro foram inexcedíveis no trato connosco e puseram-nos à vontade e ajudaram-nos ao máximo que puderam. Pronto, e depois tivemos as pequenas parcerias e que nos ajudaram imenso, que são as diversas instituições de conselho e até pessoas particulares, para a organização dos ateliês da parte da tarde, que era a parte do jogo, que tinha 8 ateliês, e aí tivemos bastantes entidades. Tivemos, por exemplo, a empresa Cores e Flores, que ornamentou o altar com flores, um agradecimento à Dona Rosa, que foi inexcedível. Depois tivemos a Guarda Nacional Republicana, os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, a Associação de Criadores de Equinos de Raça Garrana, o Rancho Folclórico Ceifeiros de Cantelães, o Ginásio Clube de Vieira do Minho, o Artesanato, Cestaria, a Dona Bibiana Souza, aí está, uma pessoa que por acaso veio nos ajudar, uma pessoa simples, do povo, e que estava disponível para nos ajudar. Um agradecimento especial à Dona Bibiana Souza e à Dona Lúcia Costa, também com o seu tiar. A empresa Fábrica Obra de Moreira, Fábrica de Alambiques e o grupo de cantares do município. Estas entidades todas fizeram a festa. Não fomos só nós, foram eles todos que fizeram a festa. Mas isso também significa que vocês vão chamando a atenção e naturalmente aceitos, as vossas entidades são aceitas e apoiadas quando vocês... Isto é só o sinónimo que os... Ou trata-se disso do chamado amiguismo? São amigos? É tudo. As pessoas gostam do escotismo. As pessoas gostam das atividades que vêm do escotismo. E, em parte, as pessoas sentem que o escotismo é delas, lhes pertence. O escotismo está na paróquia, é dos paroquianos. E nós somos os paroquianos, nós vivemos numa sociedade e pertencemos à sociedade, não somos os escoteiros e estamos à parte. Nós estamos inseridos numa sociedade, as pessoas gostam de nós e gostam do movimento e do que fazemos. Pode ver isto também como um reconhecimento? Quando a Igreja está a perder, digamos, a frequência, digamos. Sem dúvida. Aquilo que dizia o chefe Zé Baranda
é uma realidade. Nós estamos a passar uma crise e não podemos esconder nem meter a cabeça debaixo da areia. Esta é a realidade. E estamos a ver com informação em excesso e desinformação também, no meio disto tudo. Sim, tudo se concilia para esta crise. Mas aquilo que dizia o Zé Baranda, nós ainda neste movimento escutista que ainda vamos apanhando muitos jovens nas igrejas, nas comunidades. Por isso o Dom Jorge falou para trazerem mais amigos? Precisamente, foi o apelo que ele deixou e que com certeza veio a propósito. E nós sabemos que continua a ser este movimento escutista que movimenta muita juventude. Nós, se formos a ver nas nossas comunidades, onde poderemos encontrar um grupo tão grande e que movimenta tantos jovens, aqui temos neste momento 243 jovens. O meu número já não está atualizado. Sim, pois. Tem a ver também com a claro que este número é o momento, ele vai variando, às vezes pode haver menos, outras vezes mais. Nós também sabemos que às vezes diminui. Porquê? Porque o nosso concelho é um concelho que está a ficar desertificado. O nosso país. E sabemos que, por exemplo, muito inclinado para o mar, como temos vindo aqui a precisamente, e há muitos jovens, mesmo nossos, por exemplo, nós temos essa dificuldade mesmo em trabalhos de escuteiros, que alguns que são escuteiros, mas que porque eu creio que, como eles dizem, nunca deixam de ser escuteiros. Mas muitas das vezes começam a estudar em Braga, começam a ter atividades fora e torna-se mais difícil eles estarem inseridos na própria comunidade. É uma das dificuldades que temos aqui, sinalizado anualmente. Nos nossos concelhos de interior, esta é uma dificuldade enorme que nós infelizmente vamos continuar a sentir. Enquanto houver estas políticas de esquecer o interior e voltada sempre apenas para o litoral, para as grandes cidades, nós vamos continuar a sentir esta dificuldade. E às vezes também é preciso nós darmos o nosso grito de que é preciso que as pessoas olhem para o interior. Deixando de olhar para o interior, nós estamos a perder os nossos jovens, estamos a perder os nossos idosos, estamos a perder as nossas comunidades, estamos a perder tudo. Mas a Igreja também. A Igreja sente estas dificuldades também. Mas não só por razões de mudança de residência ou por trabalho fora. Não só, com certeza que não só. Hoje vive-se um pouco a crise de fé que nós temos que assumir e que é uma preocupação para nós, Igreja, procurar dar resposta às ansiedades das nossas comunidades, das nossas pessoas, que muitas das vezes se afastam, nós temos que perceber o porquê. Será porque nós não damos a resposta adequada? Será porque nós não vamos o suficientemente ao encontro delas? Nós também temos que procurar interrogar-nos. Estas coisas não podemos apontar só os outros. E qual a orientação da Arquidiocese neste aspecto? A orientação é nesse sentido, aliás, o Papa Francisco, convoca-nos a viver este sínodo. E o que é este sínodo? Senão a Igreja escutar as pessoas, escutar as comunidades. O sínodo que nós iniciamos tem como objetivo escutar as comunidades, perceber aquilo que nós queremos e que as pessoas querem para esta Igreja. E a partir daí, então, tentar reformular, tentar dar respostas àquilo que são as ansiedades das nossas pessoas. Mas esse é um discurso, como às vezes se ouve na política, é um discurso, digamos, correto? É o discurso correto, politicamente correto, digamos assim, para usar um termo muito conhecido? Não, ou é de facto uma constatação e uma necessidade de É uma necessidade, é uma constatação e uma necessidade, porque nós, Igreja, como em tudo, temos que repensar muitas das vezes os caminhos que queremos percorrer, os caminhos que queremos seguir. E o mal, muitas das vezes, está em nós tentarmos esconder a cabeça, meter a cabeça debaixo da areia. E nós não podemos esconder, porque nós olhamos as nossas comunidades, as nossas igrejas, e elas estão a ficar desertas também. Se é certo que aqui estão a ficar desertas, mas nós sabemos que não é só aqui no interior. Esta última ação ou decisão da Conferência Episcopal a propósito de eventuais situações de crimes que o serão, justifica esta situação? Justifica como? Justifica o abandono, o afastamento das pessoas?
também pode influenciar. Eu acredito que sim, que as pessoas, muitas das vezes, ouvindo estas notícias, começam-se a interpelar. Aqui eu aproveito já para dizer isto, que eu acho que é importante. Nós, Igreja, e a Igreja, a Conferência Episcopal, tem debatido isso e tem-se preocupado e tem procurado dar resposta a estas situações. Porque nós, possivelmente, houve um tempo em que a preocupação de não dar o escândalo e tentar esconder não foi solução. Mas Portugal não será um dos países com situações tão gravosas como vimos, por exemplo, em Irlanda. Os dados que temos até ao momento são esses e esperemos, eu espero bem que sim, que não sejam tão graves como noutros países. Com certeza que teremos as nossas situações. Como digo, não podemos fugir a elas. Isto é algo que nos dói. Eu, pelo menos quando ouço estas notícias, sangra-me o coração, sem dúvida. E eu acho que sim, que a Igreja não pode ficar fechada. Tem que assumir que, infelizmente, a Igreja é feita de pessoas. E há pessoas boas e pessoas más. E como em tudo na sociedade, como em todos os ramos da sociedade, nós sabemos que estas coisas infelizmente acontecem. Portanto, nós temos que as assumir, temos que as encarar de frente e então tentar purificar. Já o Papa João Paulo II pedia perdão tantas vezes, o Papa Francisco tem insistido nesta necessidade de purificar a Igreja. Nós temos que purificar a Igreja. E é assumindo que, pronto, há erros. Mas não é só com incenso, pá. Mas não é só com incenso. É precisamente abrindo inquéritos, procurando ver, procurando descobrir todas estas situações para que, por um lado, se peça perdão, certo, mas também as vítimas sejam ressarcidas daquilo que foi a sua ofensa, sem dúvida. E nós temos que assumir isso. E temos que realmente... Agora, indo ao encontro daquilo que o Zé Luís dizia ainda há bocadinho, eu creio que as pessoas, muitas das vezes, nós temos a tendência a olhar apenas o negativo. Ou seja, julgamos pelo negativo. E depois há, como eu dizia há pouco, também há informação a mais e desinformação pelo meio. Precisamente. E é isso que eu digo, que muitas das vezes o que é que nos acontece? Nós olhamos o negativo e não olhamos o positivo, porque para lá destes crimes e destas situações tão negras na história da Igreja, há tanta coisa boa, há tantas maravilhas que a Igreja tem realizado. E às vezes esquece isto, às vezes oculta-se tudo isto. A tendência humana é olhar para o pior e não... Precisamente. É isso que eu digo. É quase. Mas isso é uma sociedade deseducada, não é? Precisamente. Nós vamos a todos os ramos, porque nos médicos aconteceu uma situação, os médicos são iguais, todos. Não são. Aconteceu agora o problema das Forças Armadas e agora parece que as Forças Armadas são um bando de criminosos. Não são. A situação, há que encarar a situação, ver quem é que prevaricou e ser punido. Agora, não vamos destruir a imagem de toda uma instituição apenas porque há situações gravosas. Mas há quem viva para isso. Como? Há quem viva para isso. Infelizmente há. E nós sabemos que a nossa sociedade, infelizmente, gosta da fofoquice, como costumamos dizer. Gosta destas situações. Isso é um mal menor. Pois, mas é este mal que se depois vai agravando, é como uma bola de neve e que depois, como digo, vamos esquecendo tudo o resto. Ora, nós sem esquecer... Mas o silêncio não resolve. Não, o silêncio com certeza que não. É o que eu digo, nós temos que assumir, temos que encarar as coisas, falar das coisas abertamente, mas também perceber que nós não podemos catalogar uma instituição apenas porque tem estes crimes ou tem estas situações negras na sua história, na sua página. Não, nós temos que julgar, olhar, contemplar, julgar, pedir justiça, mas depois também perceber que para lá disso há algo maravilhoso e que nós também temos que fazer prevalecer. Creio que isso é importante. Por isso a juventude é importante. Sim, claro que sim. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Claro que sim, que a juventude é importante em todos os lugares, desde a pequena aldeia, à freguesia, ao concelho, ao país, ao mundo. Claro que sim, juventude. Mas nós temos uma juventude cada vez mais preparada e espera-se mais atenta. A juventude está mais preparada, se calhar, a nível da instrução escolar, mas a nível, por exemplo, se calhar, de outras situações, da parte mais prática, das vivências, neste caso do escotismo, se calhar não está tanto. E daí temos estes jovens todos no escotismo, que falámos há bocadinho, 243 jovens aqui no nosso núcleo e 76 dirigentes, portanto, que fazem um total de 319, quase 320 elementos que todos os fins de semana, ou quase todos os fins de semana,
estão a preparar atividades, a fazer atividades, estão, como dizia aqui também o Padre Nuno, a participar nas Eucaristias, a participar na catequese também, muitos deles, que normalmente isto é em comum, saem de um lado, saem da catequese, vão para o escotismo, estão a viver a igreja, portanto, e talvez procurem no escotismo aquilo que em alguns, no seu dia a dia, não têm oferta, não é? Nós sabemos que hoje em dia as crianças estão mais direcionadas para as tecnologias, muitos deles já procuram o escotismo, porque nós, como toda a gente sabe, acima de tudo, também obriga a atualizações. Sim, e é o aprender a fazer. Portanto, através do aprender a fazer, isto é, a praticar, a fazer as construções, que eles vão aprendendo e vão vivenciando estas situações. Mas há nos jovens hoje novas distrações. Uma delas é o smartphone, que toda a gente parece ter necessidade de ter. Sim, o meu está aqui à frente também. Não tem, mas o smartphone... Pois, mas tem utilidades, mas não pode ser um vício. Não pode ser um vício. Mas também, hoje em dia, o smartphone já pode ser utilizado nas nossas atividades como sendo um meio da atividade. Portanto, hoje em dia, através destas novas tecnologias, nós sabemos, como também na escola, hoje em dia já é também utilizado, em vez de ser um aparelho que já está restringido a ficar em casa ou ficar guardado, não, já é utilizado no dia-a-dia na escola em algumas situações, e no escotismo também. Nós já temos jogos, já temos aplicações que nós podemos ir utilizando com os miúdos, com as crianças, com os jovens, no sentido também de lhe proporcionar algumas tarefas e algumas coisas, ir incentivando-os, e eles, utilizando isto, já estão a preparar a atividade, já estão a jogar e já estão a trabalhar para o que vão fazer no fim de semana, ou o que vão fazer na grande atividade que possam vir a ter daqui a uns tempos. Portanto, mas claro está, é um impedimento. Mas tudo se consegue conciliar. De qualquer modo, a necessidade de manter o movimento obriga naturalmente a captar a atenção dos jovens, das crianças primeiro, depois dos jovens. Sim, temos que os cativar, principalmente através do jogo, e também, pronto, e mostrar-lhes a eles que há outras ofertas, não é? Que há outras... Podemos dizer que aqui há uns anos atrás, eu falo na altura que eu entrei para o escotismo, a primeira vez que acampei, fui acampar com os escoteiros, não é? Porque senão não ia acampar. Hoje em dia não. Hoje em dia eles vão acampar o acampar já é normal. Portanto, nós, escotismo, temos que nos reinventar, temos que nos adaptar às novas situações dos jovens. Aquilo que me dizia aqui o Padre Nuno há um bocadinho, que a parte da igreja que necessita de escutar as comunidades, ir ao encontro das pessoas, nós também temos que ir um bocadinho ao encontro dos interesses dos jovens, aquilo que eles querem. Claro está que nunca deixando de nos centrar naquilo que é o escotismo, qual é o método de escotismo, aquilo que está direcionado. Agora, para chegarmos a esse fim, podemos ir por vários caminhos. Nós vamos tentando ir ao encontro deles. Mas é necessário, como se diz, quadros, é preciso lideranças. E o que nós sinalizamos aqui todos os anos, quando aqui conversamos, é de facto aquilo que já foi aqui referido, é que há quem deixou o secundário e vai para a universidade, já não tem tanto tempo disponível. Esta é uma das dificuldades com que lidam hoje. Sim, nós lidamos hoje em dia, não todos os agrupamentos, mas a maior parte deles, com a falta de adultos. Os adultos é um problema, e nós sabemos também que o escotismo, mesmo aos adultos, ocupa, porque são adultos, mas são voluntários. Portanto, gente voluntária que trabalha de graça todos os fins de semana, não recebe nada por isso. E que dá no mínimo 4 horas semanais. Sim, ou mais. No mínimo. Eu disse o mínimo, não é? É o que está nos documentos. Sim, mas pelo menos esta semana já reunimos na terça. Estamos aqui hoje, vamos reunir hoje à noite e amanhã estamos em Faf. Em Faf todo dia em formação. Portanto, essas 4 horas é um bocadinho aqui. Mas é um indicativo. É um indicativo. É claro que está. Os adultos que vêm também para o escotismo, ou que estão no escotismo, também gostam, porque se viveram enquanto lobitos, exploradores, pioneiros ou caminheiros e quiseram continuar. Agora, claro está que hoje em dia, com a oferta, ou melhor, com a escolaridade obrigatória e depois com a possibilidade, a abertura de toda a gente ir frequentar a universidade, claro que leva que os jovens, principalmente os caminheiros, começam a ir estudar para fora, Braga, Porto, Lisboa, por exemplo, e com o tempo a coisa possa começar a esmorecer um bocadinho, porque depois estão a fazer... Por menos atratividade, porque, enfim, andar na universidade e dedicar umas horas no final de semana ao escotismo é até uma forma útil de ocupar o tempo. Sim, mas não é por atratividade. A questão é, às vezes, vamos dizer, as prioridades. Porque
chega-se a certa altura, depois há prioridades que se colocam na frente e normalmente no nosso dia-a-dia há situações, há prioridades que nos vão surgindo e nós vamos ter que fazer opções. E se calhar aí os jovens acabam por fazer outras prioridades. Se calhar há um fim de semana que poderiam vir, mas se calhar ou por estar com os amigos, ou porque têm uns trabalhos, ou porque há uma atividade na universidade, acabam por ficar lá. Depois vão ficando vão ficando dois. Nós sabemos que antigamente, e eu também sou desse tempo, eu ia para a universidade, mas vinha todos os dias para casa, não é? Mas hoje em dia não. Hoje em dia, a maior parte dos jovens vai mesmo para Braga, já ficam a dormir em Braga durante toda a semana, o que faz com que depois, ao fim de semana, vão começando a ficar um fim de semana, vão começando a ficar outro, e acabam por as prioridades deles começar a ser outras. E pode acontecer que depois, mais tarde, já encontrem a residência em Braga, que organizem lá a sua vida e assim nós vamos perdendo a população. Sim, vamos perdendo, mas para isso também, e dessa forma, a Junta Regional e nós aqui no núcleo também de Vieira do Minho, principalmente estes jovens estudantes e até a nível nacional, foi criado podemos dizer, um clã a nível nacional, precisamente em Lisboa, e a Junta Regional de Braga neste momento também está a criar um clã regional, que todos aqueles escoteiros, caminheiros que estejam a estudar, por exemplo, em Braga, frequentem o clã regional. Portanto, podemos ter clã universitário. Clã universitário. Nós aqui em Vieira também, devido a alguns agrupamentos ter poucos elementos caminheiros que não possam vivenciar o verdadeiro caminheirismo, também estamos a preparar, estamos a dar os primeiros passos na criação de um clã de núcleo, onde iremos ter caminheiros, por assim dizer, dos vários agrupamentos que compõem o núcleo, onde irão trabalhar todos em conjunto. Isto já partiu uma ideia também dos próprios caminheiros, no cenáculo, que eles também lançaram esse repto ao núcleo, o núcleo aceitou esse repto e estamos a dar os primeiros passos e a ver se conseguimos pôr em prática, ainda este ano escotista, portanto, a constituição de um clã de núcleo também para que os próprios caminheiros, e aqui está, para que não esmoreça a chama, isto é, para que eles possam continuar a viver, já que não conseguem vivê-lo no seu agrupamento, que às vezes são 2, são 3, mas que possam continuar a viver o escotismo e desta forma também conseguimos cativá-los para que eles depois deem o passo para ser dirigentes, para acompanhar os jovens no seu dia-a-dia. Mas isto requer, como se dizia, enquadramento, requer e disponibilidade das pessoas. Disponibilidade, exatamente. Daí as reuniões, o fluxo de reuniões que o Armando falava. De qualquer forma, achamos que era útil a criação deste clã, porque, a vermos bem, cada agrupamento teria 2, 3 caminheiros que poderiam estar por ali e até querer fazer atividades. Mas, em si, a atividade de um clã não se coaduna com 2 ou 3 elementos. É que isso nem clã é. Pronto, são 3 elementos. Pode ser um projeto. Pode ser um projeto. Pronto, e nós então tivemos a pensar, como disse o Armando também, isso saiu de um cenáculo, a proposta é deles, tivemos então a repensar isso e achamos que é uma experiência, vamos tentar, vamos fazer a experiência, vamos juntar os caminheiros que pretendem, os agrupamentos que queiram aderir, vão enviar os caminheiros que lá têm, vamos tentar fazer um núcleo, fazer um clã, e ver se funciona. É uma experiência. À partida, tem pernas para andar, tem tudo de bom para continuar. Os escoteiros têm instalações. A igreja, portanto, as instalações anexas à igreja são parcialmente ocupadas por eles. Tem apoios, sempre tiveram apoios do município, têm aceitação no meio. Terão capacidade para isto? Para se desenvolverem? Eu acredito que sim, aliás. Eles, nesse aspecto, creio que é um movimento que se reinventa constantemente, que tem arranjado soluções. Portanto, eu acredito e confio plenamente que eles são capazes de avançarem com esta ideia e de conseguirem. Se é certo que há apoio sempre, e como tudo na vida, nós sem apoios não conseguimos. Daí é o sentido comunitário. É que é preciso dizer que para entrar para os escoteiros é preciso disponibilizar o pagamento, pelo menos, do fardamento. Sim, normalmente. Mas, sim. E depois as mudanças sucessivas. Sim, há despesas que eles... Lá está. Isto, além de ser voluntário, tem que ser com gosto e com algumas despesas
Claro que nós, e eu falo e creio que é a nível de todos os núcleos, se nós muitas das vezes vemos um miúdo ou uma miúda que tem dificuldades, o próprio agrupamento acaba por assumir e às vezes se for preciso lá está da própria paróquia também dar algum apoio, também haverá sempre esse apoio. Portanto, nós nunca vamos excluir uma criança, um jovem, apenas porque não tem possibilidades. Pelo contrário, nós temos é que assumir mais esses aí. Deixa-me só meter aqui um parênteses com o Armando Balbos, que, como sabe, além de professor e escoteiro, é também o presidente da Junta de Freguesia. As freguesias dão atenção a mais esta associação, no fundo? Sim, não, as freguesias, no meu caso, Roças, damos atenção a todas as... Eu perguntei às freguesias, pela sua resposta. Tem notícia ou conhecimento de que haja mais apoio de outras juntas de freguesia? Daquelas que têm, por exemplo, sim, não, todas as freguesias dão apoio ao agrupamento, como o município também o fez. Também o faz, também dá o apoio a nível de todas as atividades e prova disso está nesta atividade da ARAI e sempre que é solicitado algum apoio ao município é-nos atribuído. E nas freguesias exatamente igual. Tudo o que isto quando falamos só nos escoteiros, falamos em todo o associativismo, porque o escotismo não deixa de ser uma associação ligada à Igreja, mas é uma associação e também, portanto, é apoiada como as outras associações. Pronto, claro está, como falou, ninguém é excluído. Nós em Roças posso falar nessa situação, já temos algumas crianças que não tinham necessidades, para além de monetárias e não conseguiam pagar o fardamento e queriam estar no escotismo e o agrupamento arranjou uma forma de lhe pagar. E é claro está, porque nós vamos ver que cada agrupamento tem a sua... Um banco de fardas. Sim, um banco de fardas e tem o seu modo de funcionar. Não funcionamos todos da mesma maneira. Há várias agregações de fundos. Por exemplo, posso dizer que eu falo pelo meu agrupamento, cada escoteiro, a única coisa que paga são 15 euros durante o ano. É mais ou menos 1 euro por mês, por assim dizer. E quando há alguma atividade mais dispendiosa, pode pôr do bolso mais algo. Mas o que nós tentamos sempre incutir e incentivar é nos miúdos trabalharem para os objetivos que pretendem. Isto é, não é chegar à beira do pai e dê-me cá 10 euros, 15 porque vou para acampar. Não. É eles trabalhar para as suas próprias atividades. Portanto, é que fazer a angariação de fundos, seja com uma barraquinha, seja com uma... Nós vemos às vezes aí sim, portanto, as pequenas angariações de rua. Pequenas angariações de rua, por exemplo, o agrupamento de um esteiro costuma fazer a parte do São João. O Vieira também já esteve aqui na feira com várias barraquinhas. Roças também. Portanto, o Cantar os Reis, Roças nós temos muito hábito de cantar os Reis ali em janeiro, dar a volta à freguesia. Portanto, para além de mantermos viva uma tradição, é uma forma também de ganharmos fundos. Portanto, cada agrupamento vai fazendo vai garantindo fundos para custear as suas atividades e depois também tem esta forma para poder ajudar os elementos que assim tenham necessidade. Há bocado, quando falamos nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, das 3 que recordamos, do acampamento em Campos, em Lamalonga, do Acanur, no Hermal, e agora esta abertura, e este ano que pelos vistos é rotativa, digamos, de qualquer maneira, isto chama também a atenção para o Conselho. Exatamente. Percebem algum reflexo nos vossos parceiros, companheiros? Até na própria afluência de novos escoteiros. Cada vez que há um grande evento, que há uma festa, nota-se nos agrupamentos que há jovens ou miúdos que querem entrar, querem ingressar também nas fileiras. E é uma experiência boa. Por vezes vão só à experiência. E abandonos, não é? Abandonos no início, não é? Exatamente. Eles vão à experiência e até acabam por gostar e vão ficando e pronto. Mas eu perguntava, mas abandonos nunca há? Isto é, uma criança que nesse momento de entusiasmo aderiu e depois resolve sair. Não, pode acontecer uma outra situação. Sim, uma outra, mas é muito raro. Muito raro, sim. Mas eu até queria dar aqui um exemplo, que eu não tenho aqui os dados do ano passado, mas se não me engano, o Zé Luís estava a dizer que os seus dados já não estavam corretos. Já estavam, eram 350 e pronto, se calhar com os dirigentes. Portanto, e em tempo de pandemia nós conseguimos manter mais ou menos, em todos os agrupamentos, conseguimos manter mais ou menos o efetivo.
Portanto, que era uma coisa que nós pensávamos que podia ser um entrave a nível da pandemia, e conseguimos, por assim dizer, manter, mesmo com a pandemia, este tempo que estivemos parados, conseguimos manter mais ou menos E nesse ponto aí o município teve Sim, também uma ajuda. Uma ajuda grande e participou, pagou o censo. Pronto, os elementos não estavam a trabalhar, não estavam a criar fundos para poderem fazer as atividades que tinham, e então aí o município ajudou-nos e pagou os censos individualmente de cada um. E veem isso como um reconhecimento da vossa atividade. Exatamente. De qualquer modo, também era interessante perceber, aqueles que vêm como escuteiros vêm depois como visitantes? Sim. Geralmente, um escuteiro, onde houver atividades escutistas, ele está. E há muitos, eu até posso dizer que há muitos que eram escuteiros, por exemplo, no agrupamento 431 de Vieira. Foram escuteiros aqui há alguns anos. Foram para a universidade, namoraram, casaram, e tivemos já alguns que até pediram para acampar connosco. Num acampamento que estava marcado, posso ir a esse acampamento? Tivemos ano a fazer esse pedido, e foram, e acamparam, e gostaram, e ai que saudades. Não, há um voltar, sim. Nós temos vários agrupamentos que, inclusive, estiveram no Acareg em 2016, aqui no Hermal, portanto, que foi o primeiro Acareg aqui no Hermal. Inclusive, estiveram aqui agrupamentos de Lisboa que já voltaram novamente em atividades, da Póvoa e de outros lados, de Braga, que vêm cá constantemente, porque vieram ao Acareg e querem continuar a vir. E outros depois acabam por vir com a família e também passar cá uns tempos, e depois acabam por voltar novamente com os miúdos. Portanto, há aqui esta ligação. Durante o ano temos inúmeras solicitações até de apoios de infraestruturas de vários agrupamentos do país, desde o Algarve a Trás-os-Montes, para arranjarmos aqui um sitinho para eles fazerem as atividades deles. Eles vêm para cá porque isto significa que vieram cá noutras atividades, exatamente. Estamos aproximadamente 7 minutos do final. Temos o próximo ano com as perspectivas de nos mantermos um pouco mais ou menos na mesma. Sim, eu estou com a esperança que as coisas melhorem, mesmo a nível de pandemia. Todos nós esperamos isso. A vacinação, exatamente. A vacinação acho que está a ser eficaz, está a ser eficiente. Comparando os dados, e pelo que eu me apercebi hoje, comparando os dados do ano passado por este tempo e este ano, havia muitos mais internamentos, havia muitos mais casos de Covid, havia muitos mais mortos, que nem se compara. Neste momento, as coisas estão mais suaves. Eu estou cá com a ideia que nós vamos ter que aprender a viver com o vírus. Vai ser muito mais suave, nós estamos vacinados, estamos mais ou menos imunizados e, se calhar, vamos ter que aprender a viver com ele. E o escutismo está sempre de portas abertas. E tem-se adaptado nas vossas nós atividades? Adaptamos, e temos que nos adaptar, e temos que nos reinventar, e temos que, pronto, se nos cortam o caminho por um lado, temos que escolher outro. E vamos arranjar um caminho de certeza para poder andar com as nossas atividades e com o nosso... E plano para o 2022? 2022, já temos algumas perspectivas e algumas atividades. É o ano 2021-2022. Vamos tentar concretizá-las. Vamos voltar àquelas atividades que eu costumo dizer que eram constantes, que todos os anos se fazem, que são as tais crónicas. Vamos ter o acampamento nacional este ano também. Há aí agrupamentos já preparados para participar. Vai ser no primeiro fim de semana de agosto. Vamos ver o que é que a pandemia nos permite, mas à partida tudo indica, e pelo modo como estão a ser feitas as coisas, tudo indica que vai ser casa aberta, a não ser que as coisas se agravem. Vamos ter várias participações. Vamos ter também, como eu já disse logo no início, aqui em Vieira também uma atividade regional, que é a Luz Paz de Belém. Que vai mas ser... ainda este ano? Não. Já no próximo ano? Não, procurar esclarecer, ou seja, que a Luz Paz de Belém há todos os anos. Exatamente. Só que para o ano, no próximo ano, digamos assim, o acolhimento a nível nacional vai ser aqui em... Regional vai ser aqui. Sim, a nível regional sim vai ser aqui em Vieira do Minho. Portanto, normalmente é escolhido um núcleo. Portanto, só para esclarecer isso. E já agora também para dizer que
que acho que também isto é importante, o chefe Baranda falou no ACANAC para o próximo ano, de salientar que este ACANAC está também inserido na preparação das Jornadas Mundiais da Juventude. Ou seja, teremos aqui as Jornadas Mundiais da Juventude em 2023, com a presença do Papa Francisco, se tudo correr bem, e esta ACANAC está já inserido também nesta caminhada, nesta preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude. Também é importante que as pessoas tenham isso. E a nível de atividades, vamos andando, vamos vendo, o plano está feito e vamos cumpri-lo. Não estamos a criar muitas expectativas, estamos, de qualquer forma, a preparar-nos para fazer as atividades que estão no programa. E isso, pergunto eu, vai implicar um esforço maior? Porque estamos todos a adaptar-nos a esta situação e estamos todos a tentar, no vosso caso, organizar acontecimentos, atividades que fazem parte do vosso habitual trabalho, ou atividades que são vossas, normalmente. Sim, claro que vai haver, principalmente aqui a parte do ACANAC, que faz um esforço suplementar, portanto é uma semana completa, portanto 7 dias em Idanha Nova, portanto que fica, não é relativamente perto para nós. Claro que quem vai tem que participar e tem que preparar as atividades, preparar tudo e, acima de tudo, também fazer a angariação de fundos. Mas nós estamos já habituados a nos reinventar, a adaptar-nos às situações e, assim sendo, e se tudo correr bem, como disse o Zé Baranda, que isto da pandemia não seja só um alarme neste momento, a partir de teremos todas as condições para levar o nosso projeto avante. E como sempre se diz, para quem, como os escuteiros também são, e não falamos disso este ano, muito que é a questão, muito ou nada, que é a questão das preocupações ambientais, conforme o estímulo, assim será a resposta. Sim, claro que sim. As preocupações ambientais estão sempre presentes no nosso dia-a-dia, nas nossas atividades. Prova disso também é aqui na ARAI, na abertura regional do ano escutista, tivemos uma equipa nacional aqui com um caminhão, com um jogo das ODS, chamamos das ODS, está relacionado também com a preocupação ambiental, com a reciclagem. Portanto, nós também, foi uma sugestão que quisemos incorporar esse tipo de atividades também aqui na abertura regional do ano escutista, para continuar a mostrar a nossa preocupação com o meio ambiente e principalmente nós aqui na nossa zona, que estamos aqui, podemos dizer, no paraíso, não é? E que ainda temos que ter mais preocupações em relação a isso. Temos algumas preocupações às vezes com o Ribeiro, com o Rio e pouco mais, por exemplo. O ar ainda é respirável. Para concluir, no último minuto, que perspectivas para o ano, para os escuteiros, para 2022? Nós, aquilo que já disseram o chefe Baranda, o Armando, nós confiamos. Portanto, estamos sempre com estas limitações que nos estão a impedir de fazer várias atividades, pelo menos nos moldes como eram habituais. Vamos confiar que esta pandemia vai ser vencida, que pelo menos se vai atenuar e que nós vamos conseguir realizar grande parte das nossas atividades, quer a nível dos agrupamentos individuais, quer a nível do próprio núcleo. Eu creio que este desafio que nós temos, e falamos ainda há bocado, no ACANAC, que é o grande objetivo para o próximo ano, que nós vamos conseguir realizá-lo. E vamos conseguir, acima de tudo, através das pequenas atividades. Como dizia há bocado, a próxima é já em dezembro, com o acolhimento da Luz da Paz do Belém, que é um projeto que tem cada vez maior afluência da parte das pessoas. Foi algo que caiu bem nas pessoas e nós teremos aqui no próximo dezembro, portanto, dia 17 de dezembro 17 em Pinheiro, não é? Portanto, no dia 14 dia 14 em Famalicão, vamos fazer a nível neste ano, a nível da região. Depois, no dia 17, teremos aqui a cerimónia em Pinheiro e a partir daí será distribuída também pelos vários agrupamentos que depois farão chegar a todas as nossas paróquias do nosso arciprestado. Portanto, este será já como que a alavanca para todas as outras atividades e será isto a força motora para que nós continuemos a viver nesta esperança, porque o escotismo
continua a ser uma esperança para a nossa juventude e para as E nossas todos nós precisamos de esperança para os próximos tempos e vamos continuar naturalmente a acompanhar o movimento escotista no Conselho. Eu agradeço a presença do chefe Baranda, do Padre Nuno Campos e também do chefe Armando Alves. Hoje falamos dos escoteiros de Vieira do Minho. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco.